Oi, pessoal! No Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, eu vou conversar com a terapeuta floral Ana Loureiro. A terapia floral é um método simples e natural que atua sobre o estado emocional das pessoas e não sobre a doença física. Vamos aprofundar um pouco mais acerca disso a partir de agora. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Imagina, eu quem agradeço a sua disponibilidade por falar comigo. Ana, a terapia floral ela foi desenvolvida pelo médico inglês Edward Bach em 1932. Ele criou 39 essências florais. E eu sei que você trabalha com a terapia floral australiana, que foi desenvolvida pelo Ian White, e tem 69 essências de florais. Qual que é a diferença da linha do Bach para a linha do White? Guilherme, existem vários sistemas florais. O Bach ele foi o pioneiro, né? Na década de 30, ele desenvolveu essas 38, 39 essências, e ele meio que profetizou que essas essências que ele tinha desenvolvido iam servir maravilhosamente para os próximos 50 anos, ele falando de lá da década de 30 da humanidade, mas que novas demandas iam surgir e iam acabar surgindo outros sistemas florais. E profeticamente, nos anos 80, final dos anos 70, começo dos 80, 50 anos depois, começaram a surgir novos sistemas. O sistema californiano, o da Austrália, o do Alasca, e a gente tem alguns sistemas brasileiros também. O mundo inteiro começou a desenvolver sistemas florais. A diferença são as essências, né? O Bach pegou 38 flores, né? E a 39ª essência dele é uma combinação de 5. Lá na Austrália, o Ian White, ele pegou 69 flores e plantas diferentes da do Bach. Então a gente vê até alguma semelhança. O Bach tem essências que tratam, por exemplo, medo. A da Austrália também vai ter. Mas a gente não pode nem fazer uma comparação, porque elas podem tratar um mesmo princípio, né? Mas elas também têm outras propriedades. Por que procurar um terapeuta floral? O terapeuta floral vai escutar a pessoa, vai tentar entender quais são as demandas, como é que está aquele processo emocional dela, e vai oferecer essências que vão acompanhar esse processo. Então a terapia floral nem é uma terapia de uma sessão só, né? Existem sessões continuadas, porque as demandas mudam, né? Eu tenho um caso muito engraçado. Eu tenho um amigo que ele estava com crise de pânico. Ele estava morando no Rio com crise de pânico. E desempregado, e perdeu, tinha terminado um namoro, estava assim, fora do eixo. Eu estou contando essa história porque ele e aí eu preparei uma fórmula para ele, para tirar ele daquela situação de pânico, né? E aí, alguns dias depois, ele me ligou muito bravo, que ele estava calmo demais. Eu tô calmo demais, eu tô sem atitude, eu tô sem ação. Então, assim, é para você ver como aquela primeira camada, né, de desespero, de pânico e não sei o que fazer, aquilo foi aliviado. Né, é como abre os nossos olhos para a gente enxergar a verdadeira questão. Ana, qual é o papel do terapeuta nas escolhas dos florais para o tratamento? Guilherme, o terapeuta ele precisa ter conhecimento do sistema ou dos sistemas que ele trabalha, né, quando ele opta por trabalhar com mais de um. E tendo conhecimento, né, dos benefícios que cada essência pode trazer, ele tem que pensar em tratar o indivíduo, né? O Dr. Bach falava, trate o paciente, né? Então a gente tem que pensar no indivíduo e não em determinada doença específica e planejar esse tratamento. Então pegar o que está ali numa camada mais superficial, né? O que está mais emergente, sanar, porque os florais eles trazem um processo de
clareza, sabe? De abertura de consciência. Então, quando você consegue tirar o indivíduo de um processo estressante, de muita preocupação, ou de muita aflição, você abre espaço para entender o que ali realmente ali dentro precisa ser tratado. Então, o terapeuta ele escolhe as essências de acordo com essa percepção, com essa escuta do cliente. Desculpa, Ana. E como esses florais eles atuam no emocional das pessoas? Se a gente partir do princípio, né, que desordens emocionais, desarmonias mentais, elas influenciam diretamente na circulação da nossa energia vital, os florais eles vão atuar equilibrando os nossos chakras, equilibrando essa energia, essa circulação da energia. Né? Então, os florais eles trabalham por ressonância. Uma determinada essência, ela, quando entra em contato com o nosso organismo, ela entende que ali precisa ser potencializada uma virtude para que equilibre aquela emoção. E esse equilíbrio, né, esse restabelecimento do equilíbrio energético no nosso corpo, ele vai trazer, consequentemente, equilíbrio emocional, espiritual, mental, até chegar no físico, né? Então a gente até consegue melhora física, mas o primeiro vem em camadas mais sutis, vamos dizer assim, né? E essas essências, elas são seguras? Como elas estão preparadas? Elas são muito seguras. Os florais não possuem princípio ativo. Se você mandar analisar um frasco de floral, vai estar lá identificado água mineral, álcool. A planta, né, o que a gente colhe da planta são informações, vamos dizer assim, né, a gente capta ali informações energéticas que são transferidas para o frasco, então elas não conseguem ser identificadas. Por não possuírem princípio ativo, elas não causam mal nenhum no organismo. Né? A gente prepara água mineral, cada sistema tem uma proporção diferente. Né, mas a gente usa, para o sistema australiano, 3/4 de água mineral, 1/4 de um veículo alcoólico para conservação, e 7 gotas de cada essência, que a gente chama de essência estoque, que é o vidro que a gente recebe, que é da essência concentrada. Né? E ali, logicamente, se for uma fórmula, raramente a gente dá uma essência só para o cliente. Né? A gente cria uma fórmula personalizada para tratar, né, aquela demanda daquele momento, daquele indivíduo. E aí a gente põe 7 gotas de cada essência para criar essa fórmula. E quais são os principais florais? Cada sistema floral, teoricamente, né, assim, primeiro eu não acredito em um sistema floral mais importante que o outro. Né? Eu acho que, como eu já falei aqui, cada um tem a sua... cada terapeuta floral sintoniza melhor com um ou com mais de um sistema. E dentro dos sistemas florais, eu vejo que existem essências que são mais demandadas em determinados momentos do que outros. Por exemplo, agora nessa época de pandemia, eu uso muito essências que trabalham ansiedade, medo, angústia, sentimento depressivo, desesperança, pessimismo. Essas são as essências do 2020. Não que eu não trabalhasse com elas no ano passado e que eu não vá trabalhar com elas aqui para frente, mas você sente que são demandas muito claras da sociedade daquele determinado momento, né? Então não tem uma essência principal. Né? Cada indivíduo vai necessitar de uma essência ou de um conjunto de essências em determinado momento do tratamento. Então, se ele chega muito desesperado, com síndrome do pânico, são determinadas essências, mas 2 semanas, 1 mês depois, a gente já vai começar com outras. Então, não tem uma hierarquia a ser seguida. A terapia floral, ela recebe o aval da Organização Mundial da Saúde por ser um tratamento seguro e sem contraindicações. Então, isso quer dizer que qualquer pessoa pode fazer o uso das essências. Sim, qualquer pessoa, criança, bebê a gente costuma colocar
nas têmporas, pode colocar nos lábios do bebê, pode fazer massagem, não precisa ser só via oral, né? Animais, plantas, pessoas, idosos, pessoas em coma, enfim, qualquer tipo de enfermidade que a pessoa esteja passando, os florais podem ajudar muito aquela pessoa. Por não ter um princípio ativo, não tem como trazer algum tipo de malefício à saúde. Né? O que a gente faz é determinada para bebê, para crianças até 12 anos, para pessoas com dependência química, a gente evita o princípio, o composto alcoólico, né, de conservação, para, enfim, apesar de ser mínimo, né, se você tomar o floral e for pego numa blitz de lei seca, não vai ser pego, o bafômetro não vai identificar de tão pouquinho álcool que é. Mas a gente evita, né, esse tipo de procedimento com determinadas pessoas que tenham algum tipo de impossibilidade, vamos dizer assim, mas contraindicação não existe, é seguro para qualquer pessoa, de qualquer idade. E os florais, eles podem ajudar na relação de pais e filhos? Eu digo, ajudar a fortalecer os laços de família? Sim, muito, 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 muito. A gente tem que né, até entender que qualquer tipo de relacionamento entre pessoas equilibradas, né, pessoas felizes, com bem-estar completo, vamos dizer assim, são relacionamentos mais saudáveis. Né? E os florais, eles trazem, por exemplo, vou falar do australiano, tem essências que trabalham, inclusive, padrões familiares, genéticos, ancestrais, que quando eles estão em ebulição ali, né, quando eles estão muito evidentes em ambientes conflituosos, ambientes familiares conflituosos, eles conseguem minimizar esses efeitos e muitas vezes até apagar esses efeitos negativos desses padrões familiares de comportamento, enfim, de vícios, de crenças, né? Então, e fora essências para harmonia, né, essências para você impor limites saudáveis em determinadas relações. Tem uma essência que a gente chama no sistema australiano, que é a essência da mãezona, né, aquela mãe muito super protetora que sufoca o filho, né, ela tomando essa essência, ela consegue relaxar nesse tratamento. Então, assim, no ambiente familiar, os florais podem trazer benefícios maravilhosos para todos os envolvidos, né? O ideal é que a família inteira tome, mas se não, um indivíduo da família tomando, ele já promove uma modificação, né? Quando ele altera o seu comportamento, a sua forma de ver aquelas pessoas, aqueles conflitos, ele consegue mudar radicalmente o ambiente que ele está. Ana, existe descrença em relação à terapia floral? Muita descrença, muita descrença. Primeiro porque, como eu falei, não existe um princípio ativo. Né? Ela não é como a homeopatia, não é como a aromaterapia, onde se você mandar para análise, você vê né, o que tem, quais são os compostos, né, daquela substância. Só que muita gente me pergunta, eu atendo muita gente cética, e que fala assim, precisa acreditar? Não precisa acreditar. Né? O floral vai fazer efeito... Eu atendo crianças pequenas, de 2, 3 anos. Né? Eu dou para os meus animais, eu dou para o meu gato, para os meus cachorros. Então, assim, se precisasse de uma crença, se o floral fosse um efeito placebo, né? Ele não funcionaria com essas crianças ou com animais que não têm noção do que estão ingerindo. E as pessoas céticas que chegam a me procurar, que começam um tratamento, elas chegam muito descrentes, né? Eu vim aqui porque minha mãe mandou, eu vim aqui porque meu amigo falou, porque meu marido falou para eu vir aqui, ou porque minha mulher me mandou. Mas, como é que funciona? Quanto mais aberto, quanto mais a consciência do indivíduo está aberta para determinadas questões, mais rápido, mais perceptível é o resultado. De qualquer maneira, os florais eles começam a promover uma clareza da situação
em que a pessoa está. Então, assim, os problemas ficam do tamanho real dele, não ficam gigantes. As pessoas começam a entender que determinados sentimentos, determinadas crenças, elas estão atrapalhando. Então, assim, é um processo de autoconhecimento tão profundo que a pessoa começa a perceber realmente resultados positivos com o tratamento. Era justamente esse gancho dos resultados que eu quero emendar a pergunta. As pessoas são muito imediatistas, Exato. querem tudo para ontem. Em relação à terapia floral, resultados imediatos, resultados médios, resultados de maneira lenta, como funciona? Depende da pessoa, depende do indivíduo, depende quanto mais superficial, quanto mais recente aquela questão na vida daquela pessoa, mais imediato a gente consegue o resultado, né? Quanto mais aberta a pessoa está para se observar, para olhar para dentro, né? Quanto mais abertura de consciência aquela pessoa tem, também a gente tem resultados mais rápidos, mais perceptíveis. Uma terapia também bem feita, né, bem acompanhada, um terapeuta, quando ele consegue realmente arrancar ali, porque tem cliente que não quer falar, ou que fala pouco, que esconde, porque tem vergonha daquilo que ele deveria estar te informando, mas quando o terapeuta consegue perceber até esse ponto, né, tá me escondendo alguma informação, e aí coloca até uma essência para a pessoa se abrir mais, na próxima sessão a pessoa vai estar mais aberta. Então, assim, quanto mais percepção, escuta, quanto mais bem feita esse acompanhamento do terapeuta for, também os resultados vão sendo perceptíveis, visíveis e mais rápidos. Tem uma série ali de questões que vão fazer o resultado ser mais rápido, mais imediato ou não. E a pessoa, Ana, ela passa por um tratamento médico. A terapia floral, ela pode ajudar ou pode complementar esse tratamento? Sim, primeiro que a terapia floral e qualquer outra terapia holística, ela não substitui o tratamento médico, né? Mas como os florais, eles dão esse alívio das aflições, né? Eles dão essa clareza, eles dão um bem-estar para o indivíduo. A experiência que eu tenho, a experiência que eu vejo em literatura e até conversando com outros colegas de profissão, é que a recuperação é muito mais rápida do indivíduo. Eu mesmo passei por antes de ser terapeuta, antes, né, de me tornar terapeuta floral, eu passei por um processo neurológico de fundo emocional que quando eu comecei a terapia floral, eu tive um ganho, uma melhora absurdamente rápida. Então, eu não abandonei a alopatia, o tratamento médico, eu fazia fisioterapia, mas com a entrada dos florais também, nesse processo, eu ganhei meses, assim, de resposta, sabe? Foi muito mais rápido, eu sentia semanalmente ganhos absurdos, assim, no tratamento. Então, os florais podem ajudar qualquer tipo de tratamento. Eles são uma terapia complementar ao tratamento médico. Ana, para a gente encerrar, eu sei que a terapia floral é oferecida na saúde pública em algumas cidades no estado do Rio de Janeiro, como Friburgo, Petrópolis. E você acredita, aí pensando lá na frente, pensando no futuro, que a terapia floral possa ser oferecida na saúde pública dentro de alguns anos, que ela possa servir como um complemento? Sim, o SUS já reconhece a terapia floral como uma PIC, né, uma prática integrativa complementar, já tem uns 3 anos aproximadamente. Então, isso depende da gestão de cada cidade, né? Essas cidades que você falou já utilizam a terapia floral junto com outras PICs nos tratamentos. E eu acredito que, como existe um movimento de uma busca por tratamentos mais naturais, as gestões vão acabar se rendendo, né, a terapia floral e as outras terapias também para ajudar seus cidadãos, né? No futuro eu acredito muito nisso.
Ana, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço. É muito bom poder falar da terapia floral, né, para de repente até incentivar mais pessoas ao tratamento. É um tratamento, como a gente conversou, que não tem contraindicação, é um tratamento maravilhoso. Quem faz gosta muito, eu faço até hoje. Então, se quiserem saber mais, eu tenho o Instagram, terapiafloral.analoureiro. Pode me procurar ou procurar seu terapeuta na sua cidade, enfim. Eu acho que é uma terapia que pode agregar muito valor, muito bem-estar na vida de todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua gentileza, a sua disponibilidade por parar seus compromissos e falar com o meu canal. Muitíssimo obrigado. O contato que a Ana deixou aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Se você gostou dessa entrevista, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá!